Olá, eu sou o Célio Luiz, consultor há mais de 30 anos, trabalhando aí com consultoria ONA, ISO e demais certificações. E aqui eu dedico meu tempo para ajudar você a interpretar o manual da ONA, que é um manual difícil, complicado muitas vezes e que é interessante que a gente tenha alguém que nos ajude a fazer essa interpretação, principalmente alguém que tem experiência como eu, que já atua nesse mercado há muito tempo atendendo os hospitais e clínicas do Brasil inteiro. Mais uma vez eu peço para você curtir, escrever algum comentário para que o Google entenda como relevante esse assunto. Caso contrário, ele vai ficando aí no limbo das visualizações ou, como as pessoas modernamente falam, flopado, né? A gente não consegue atingir mais pessoas. Então, fico feliz se você conseguir divulgar para a gente, escrever um comentário, compartilhar com alguém para que ajude a gente nessa jornada bem interessante. Logo após a nossa vinheta, vamos continuar a interpretação do nosso manual. Vamos lá? Pessoal, então nós estamos falando aí da interpretação do manual da ONA, lembrando que a NA de serviços hospitalares, existem outras NAs, mas aqui a gente está falando dessa NA específica. Bom, hoje, requisito número 10, e vamos falar um pouquinho sobre ele. O que fala o requisito número 10? Realiza programas de educação continuada conforme as necessidades identificadas para capacitação e desenvolvimento dos profissionais. Vamos entender principalmente quando o padrão especifica as necessidades identificadas. É interessante que a gente verifique isso e entenda que nós temos que identificar quais são as necessidades que a gente precisa fazer. E bom, e quando a gente vai falar aqui, no próprio manual fala, ele dá uma orientação, cita aspectos de educação, de treinamentos contínuos. E aqui, Célio, o que está falando de educação? Educação que pode abranger várias coisas, pessoal, desde aspectos técnicos até questões de boas maneiras. Nós podemos também falar em treinamentos contínuos, que ele fala de novo nas necessidades identificadas, e ele estabelece um objetivo desse treinamento. Quais são esses objetivos principais que o próprio manual orienta? Apoiar as funções e responsabilidades, disseminar, reforçar padrões e políticas, oportunidades de atualização, fortalecer o processo de segurança e qualidade e formação de sucessores. Então, é importante que a gente entenda que quando nós fazemos algo para identificar treinamentos, nós temos que entender o seguinte: qual que vai ser o objetivo desse treinamento? Como o próprio colocou ali, apoiar as funções, o desenvolvimento daquelas funções, as responsabilidades daquelas ações. Ou seja, se hoje eu sou enfermeiro e sou designado para chefia de enfermagem, eu tenho uma certa responsabilidade, um nível de responsabilidade. Eu preciso ser treinado para atingir e ser responsável por essas atividades. Eu preciso ser treinado nas funções que eu vou desenvolver de gerência, que de repente eu não tenho esse treinamento, ou seja, eu tenho uma faculdade de enfermagem, mas eu não fui preparado para essa função. Então eu preciso ser treinado para isso, para utilizando indicadores, Excel, ou seja, outras ferramentas de gestão de pessoas que eu preciso ser capacitado. Eu preciso usar também o treinamento para quê? Para disseminar e reforçar os padrões de qualidade que eu tenho, as políticas, ou seja, quais são o que eu preciso estabelecer como política dentro da minha instituição. Então, eu preciso disseminar, aproveitar o treinamento para reforçar essas políticas e esses padrões de qualidade. Lógico, também falo em oportunidade de atualização, quer seja técnica, quer seja um equipamento novo, quer seja um processo novo, um serviço novo. Então, eu tenho que estar treinando essas pessoas. Lógico, dessa maneira você vai fortalecer o quê? A segurança e a qualidade, a gestão da qualidade dentro da sua instituição. E importante, pessoal, formação de sucessores. Muitos hospitais não preparam, então você chega lá, escuta, eu tenho aqui o chefe da enfermagem, aproveitando o nosso exemplo. Quem é que vai ser, que pode ser o sucessor dele? Então eu preciso treinar essa pessoa. Então não adianta eu treinar lá a pessoa, o enfermeiro, na função de gestão, se eu não tenho um substituto para ele. Então eu preciso também fazer isso, esse cabedal de informações, esses critérios que eu preciso entender para saber quais são os critérios de treinamento, quais são as competências e habilidades que eu tenho que treinar o sucessor daquele cargo ou daquela função. Como evidência, pessoal, o programa de educação continuada formalizado, ou seja, daí eu tenho que ter as fontes. Bom, estou treinando as pessoas. Quais são as fontes? Então, eu tenho diversas fontes que eu posso dizer. Eu posso ter uma fonte com uma não conformidade ou ocorrência que você tem aí,
ou seja, os problemas podem ser uma fonte de educação continuada, de treinamento, os seus indicadores, o desempenho do indicador, pesquisa de satisfação do cliente, pesquisa de clima interno, percebe? Os objetivos estratégicos pode ser fonte de treinamento, ou seja, as metas, ou seja, equipamentos novos, já citei, treinamentos, ou seja, novos serviços, novos equipamentos, novos fluxos de processo, novos documentos da qualidade. E assim você vai montando essas fontes e vai determinando sempre com um olhar no seguinte sentido: eu preciso focar as competências e as habilidades para esse conjunto de informações. Lógico, daí você vai ter evidenciar de que maneira? Com cronogramas de treinamento, com os registros de treinamento, onde que as pessoas podem ter oportunidades de sugerir, os documentos, como você faz a convocação, e aqui uma observação importante, porque eu tenho que definir o seguinte: se a convocação é para todo mundo, se é para 100% do setor, e aqui tem um detalhe importante: se for para 100% do setor, eu tenho que tomar cuidado para aquele funcionário que estava de férias, e aí eu tenho que treinar ele quando ele volta, para aquela licença maternidade, para aquela dispensa médica, né, aquela licença médica, ou seja, se eu coloco como escopo de convocação todos, eu tenho que treinar todos os colaboradores. E muitas instituições colocam lá todos e, de repente, deixa a pessoa de férias e não treina essa pessoa. É um prato cheio para o auditor pegar esse tipo de informação. Então, tome cuidado com as convocações. Então, se você colocar todos, são todos, né? Então, se você coloca convite, aí não é obrigado a comparecer. Então, tomar cuidado com isso, né? O registro das convocações, a avaliação, a nota, né, do desempenho. Como é que você vai fazer a avaliação desse desempenho? A avaliação do treinamento, ou seja, a nota, como é que você vai fazer? Você vai fazer uma pergunta antes e depois do treinamento, você vai fazer um questionário, uma prova. Você vai fazer a avaliação desse treinamento através do indicador, se esse indicador melhorou, piorou. O on the job, como está ali na nossa tela, ou seja, o chefe vai analisar e vai dar um conceito em relação ao desempenho da equipe. E também as avaliações reativas, ou seja, não adianta ficar fazendo treinamento, colocando aquela pessoa para dar um treinamento dentro da instituição que ele é muito ruim, que ninguém aguenta aquele treinamento. Então, é a chamada avaliação reativa. É lógico, pessoal, dentro de todo esse cabedal de informações, tudo isso vai ser traduzido aqui através dos procedimentos, dos fluxos e dos formulários. É isso, esse grande requisito e esse grande item que a gente acabou de comentar. Vamos para o próximo? Requisito 11. Nesse requisito 11, lembre-se que ele é core, né? Então, o core ele é importante. Então, o que ele fala aqui? Define e implementa um programa institucional de desenvolvimento de lideranças, considerando as competências, a estratégia organizacional, a cultura e as necessidades dos profissionais para distintas funções. Basicamente é isso, ou seja, como que eu vou treinar as lideranças nesse conhecimento e habilidades. Então, eu pego o item, o requisito anterior e transporto tudo ele para as funções e cargos de liderança. Lógico, os cargos, dependendo do nível de cargo de liderança, eu vou ter um outro tipo de organização, eu vou ter um outro tipo de foco. Qual o foco, Célia, que eu vou ter diferente da minha equipe de base, por exemplo? A estratégia organizacional, ou seja, às vezes certas informações podem chegar a um nível de gerência e não são disseminadas. E algumas devem ser disseminadas. Então, essa cultura da liderança deve ser traduzida nesse programa de desenvolvimento de liderança, que é basicamente um pouquinho do que o outro requisito trouxe. Como é que evidencia isso? De novo, procedimento, fluxo, formulário e basicamente e especificamente nesse caso, o programa de desenvolvimento de lideranças e o programa de sucessão e esse registro, ou seja, o treinamento para liderança, o treinamento para sucessão, ele tem que ser diferente da equipe. Ou seja, ele tem mais requisitos, mais informações, ou seja, o conteúdo programático vão ter mais informações para que você consiga desenvolver um melhor desempenho, melhor falando, para aquele gestor ou aquele líder. Basicamente é isso, pessoal. É um programa específico para liderança. Vamos para o próximo requisito? Requisito 12. Nesse requisito, ele fala o seguinte: define papéis, responsabilidades, perfil e competência para o exercício eficaz da liderança. Pessoal, basicamente, o manual escreve um monte de coisa, ele precisava meio redundante esse requisito. É basicamente o papel da liderança. O que você espera daquele líder? De que maneira você vai esperar o desempenho dele? E, basicamente, como é que você vai colocar isso? Vai colocar na descrição de cargos. Quais são as competências para aquele líder?
quais são as habilidades que ele tem que ter, quais são as responsabilidades e, principalmente, um dado importante, o organograma funcional. O que é o organograma funcional que é diferente do organograma setorial? O organograma funcional é aquele que estabelece a hierarquia dos cargos, quem é chefe de quem responde a quem, ou seja, você vai definir isso. Então, basicamente, quando eu defino papéis e responsabilidades, perfis e competência para especificar a liderança, eu estou definindo quais são as competências e habilidades que eu devo avaliar, que eu devo treinar e, inclusive, fiscalizar e avaliar esse desempenho desse líder. Então, não adianta ficar só avaliando o desempenho da equipe e não avaliar o líder, porque muitas vezes é o próprio líder que causa o problema dentro da nossa instituição. Vamos para o próximo requisito? Requisito 13. Realiza um processo estruturado de gestão da cultura, identificando e monitorando os aspectos que favorecem a qualidade e a segurança. Pessoal, quando fala identificando e monitorando os aspectos que favorecem a qualidade, basicamente a cultura organizacional. Como é que eu defino isso? Missão, visão, valores e políticas. O que é missão? Missão, para que esse hospital existe? Para que essa clínica existe? Qual que é a razão dela existir? Essa é a missão. Para que eu existo? E a visão? Visão, pessoal, bem rapidinho, bem didático. Visão é para onde eu quero chegar. Para onde esse hospital quer chegar? Ele quer ser o melhor hospital de cardiologia do sul do Brasil. Ele quer ser a melhor clínica de nefrologia do estado do Amazonas. Ele quer ser o maior e mais tecnológico hospital. Ou seja, para onde eu quero chegar é a visão de futuro. E os valores são o que são aquelas estruturas básicas, são os dogmas que nós entendemos como valores principais dentro da nossa instituição. Eu posso dizer, por exemplo, atendimento humanizado, investimento em tecnologia, gestão da qualidade, segurança do paciente, atendimento, urbanidade, a política socioambiental, ou seja, você pode colocar nisso. Quando eu cito políticas, ou seja, quais são as doutrinas, o que eu preciso, o que eu traduzo toda essa minha missão, essa visão, como é que eu traduzo nas políticas, o que eu vou valorizar? Entendeu? Se eu coloco lá que um dos meus valores é atendimento humanizado, quais são as políticas que eu vou adotar para que o atendimento seja humanizado? Percebe? No que eu vou investir para que o atendimento seja humanizado? E são as políticas definidas dentro da instituição. Como é que evidencia isso? De novo, né, não vou repetir procedimento, fluxo e formulário, isso sempre vai estar traduzido assim, mas basicamente como que você vai colocar isso? Nos programas de treinamento introdutório, nos seus treinamentos, ou seja, então no teu cronograma anual, em algum momento você vai ter que colocar esses aspectos da cultura, da missão, visão e valores disseminados durante o treinamento, durante o ano, para reforçar a sua equipe que ela possui conhecimento da missão, da visão, dos valores e das principais políticas dentro da sua instituição. De qualquer maneira, também a pesquisa sobre a cultura de segurança e gestão da qualidade é uma sugestão bem legal. Então faz o Google Forms, pega o Google Forms, faz uma série de perguntas de segurança do paciente e verifica se a sua equipe tem conhecimento. Você pode aprimorar isso de diversas formas, aproveitar essa pesquisa muito rápida e muito, eu digo, nutritiva para a gestão da qualidade, porque ela vai lhe fornecer várias informações que você vai conseguir se adaptar e melhorar a sua instituição e a sua gestão da qualidade. Vamos para o próximo? Requisito 14. Core, mais uma vez um requisito core. Promove e desenvolve a cultura da aprendizagem de equipe, o compartilhamento de informações, as inovações e as melhores práticas. Pessoal, isso que basicamente o que é? Ele próprio manual menciona valorizar e oportunizar o desenvolvimento de equipes, treinamentos, cursos, experiências, melhores práticas internas e externas. Como é que eu vou evidenciar isso, pessoal? Oportunidades e sugestões, a disseminação, ou seja, como é que eu dissemino? Como é que eu faço? Sempre sugiro que o almanaque da qualidade, ou seja, como é que eu compartilho as boas práticas, ou seja, eu divulgo as boas práticas, um indicador que deu certo, uma nova prática, uma ideia legal que foi disseminada, ou seja, que eu dou oportunidades para os meus colaboradores para sugerir e criticar e participar do processo. Como é que eu dissemino essas boas qualidades dentro da minha instituição? É um programa, pessoal, é divulgar isso, é um mural, é uma carta de elogio, é uma reunião de discussão de indicadores, de interface de indicadores, reúne todas as equipes lá de vários setores e começa a discutir, apresenta os resultados dos seus indicadores, o que fez, o que deu certo, o que não deu certo. Às vezes a ideia lá do centro cirúrgico pode valer lá para a farmácia, a ideia que a farmácia aplicou pode ser útil lá para a recepção. E assim, N setores podem ir aplicando, setores mais
cartesianos, mais matemáticos. De repente, o setor financeiro utiliza uma solução que pode ser aplicado lá para gestão do patrimônio, percebe? Então, várias práticas que a gente vai disseminando essa cultura das melhores práticas ou da oportunidade de melhoria. Basicamente, objetivamente, pessoal, é basicamente isso que o manual requer. Vamos para o próximo requisito? Requisito 15. Identifica o perfil epidemiológico dos profissionais. Pessoal, basicamente, né, a gente pode chamar isso também de perfil de saúde, né, ou quadro de saúde, onde que você vai identificar as necessidades, os riscos às quais os colaboradores estão envolvidos. Aqui a gente não está falando de risco ocupacional, é a pesquisa, verificar, por exemplo, o nível de obesidade da sua equipe, se tem fumante, se não tem fumante, se tem pessoas com depressão, não tem depressão, ou seja, você vai tentar identificar problemas de saúde, quadro do seu colaborador, para quê? Para traduzir isso em estratégias para que você consiga fazer isso um plano para melhorar a qualidade dos seus colaboradores. Tanto que eu coloquei ali até nas evidências, né? Uma pesquisa com esses colaboradores, a estratificação desses dados e um plano de qualidade dos colaboradores. Você pode ali envolver, inclusive, prevalência, gravidade, entre outras situações. Então, são dados bem importantes das quais você consegue trabalhar esses requisitos do perfil epidemiológico. Célio, como é que eu faço esse perfil epidemiológico dos profissionais? Pessoal, perguntas básicas para pedir lá peso e altura para tirar o IMC. Você pode perguntar se a pessoa é tabagista ou não é, se ela tem problema de saúde ou não tem, se ela tem N situações de estresse, de clima. Você pode aproveitar uma série de informações para produzir, por exemplo, uma parceria com uma academia, por exemplo, próximo do hospital, dar um desconto, porque esse colaborador frequenta esse serviço, que ele tem um desconto, ou seja, parcerias que você consegue fazer com o hospital para melhorar a qualidade de vida desse colaborador. Vamos para o próximo requisito? Requisito 16. Capacita os profissionais para atendimento a situações de catástrofes internas e externas com maiores riscos de ocorrência, segundo a natureza da instituição e a região que se localiza. Pessoal, basicamente, é preparação e a capacitação para as contingências, ou seja, o plano de contingência, o plano de desastre que a gente vai estabelecer. Pô, teve um incêndio, o que eu faço, para onde eu transfiro, como que eu faço essa transferência, quais são os meus backups, quais são as contingências. Volte e meia a gente vê aí no Brasil, o hospital pega fogo, daí o pessoal não tem para onde colocar. Recentemente no Brasil tem um hospital que pegou fogo, o pessoal tirou da UTI os aparelhos, pararam numa borracharia e não tinha tomada para ligar os respiradores. Ou seja, como que eu faço essa contingência? De que maneira eu vou estruturar essa contingência? De que maneira nós vamos passar a agir em determinadas situações? Então, se imagina um cenário de guerra, um cenário possível de acontecer, um incêndio, um alagamento, dependendo do lugar que você foi, que tivesse hospital, sua clínica, como que você fazer essas contingências. E aí você vai fazer o treinamento. Ou seja, né, se tiver um vendaval, como é que você vai fazer, para onde você vai transferir, se tiver um incêndio. Ou seja, você vai setorizando e treinando as pessoas nessas contingências. E a evidência, pessoal, basicamente é isso. Plano de contingência, treinamento, rota de fuga, né? Ou seja, como que você vai atuar dentro desse processo como um todo. É assim, basicamente, o plano de contingência. E este foi o nosso último requisito que nós falamos hoje. Então, peço mais uma vez encarecidamente que você deixe um like, que você comente alguma coisa, que você compartilhe com alguém a área de saúde para que a gente consiga dedicar um tempinho aqui e fazer essa interpretação com mais tempo. Eu estava meio ausente, com muito um trabalho nessa área, viajando o Brasil inteiro prestando consultoria, então a gente às vezes demora um pouquinho, então a maneira de se incentivar esse professor, esse entusiasta da qualidade na área de saúde é compartilhando, escrevendo alguma coisa e aguardando os nossos próximos vídeos. Até mais!